Boa tarde, amados. Vamos falar um pouquinho sobre o catolicismo, né? Para quem não sabe, esse padre que está na tela aí, o nome dele chama-se Camilo de Leles. Nasceu em 25 de maio de 1550, no sul da Itália, no vilarejo de Buciânico, região Chieti, ao sul da Itália, e morreu em 14 de julho de 1614. Bem, amados, iniciou seus estudos aos 32 anos. Ingressou no colégio romano dos jesuítas, onde progrediu rapidamente nos estudos e foi ordenado sacerdote em 26 de maio de 1584, na Basílica de São João de Latrão. Então veja bem, amados, Camilo de Leles era um homem, né? Ele era um homem de grande sabedoria, né? Ele era padre da Igreja Católica, né? Um certo dia, a presença de um defunto desses levou Camilo de Leles a ir morar no cemitério. Ali ele permanecia dia e noite. Quando lhe perguntaram: por que, Camilo, escolheste essa moradia tão macabra? Né? Ele respondeu: lá no mundo eu vejo os prazeres que envolvem a minha carne. Aqui eu vejo a realidade da morte. E sei que breve passarei por esse transe. Cada defunto que passa pela capela do cemitério me diz uma mensagem muda e silenciosa, como se estivesse falando comigo. Hoje a mim, amanhã a ti, e breve estarás nessa mesma situação. Então, amados, este padre, ele começou, né, o seu sacerdócio aos 32 anos de idade, mas que talvez lá na frente, né, antes de sua morte, ele vinha entender que ele, no fundo, não era sacerdote de nada, né? Talvez com o passar do tempo, Camilo de Leles compreendeu que ele não era sacerdote entre o Pai Eterno e os homens, e sim o Filho do Homem, né? 1 Timóteo 2,5. Creio que poucos católicos sabem disso, né? Então esse padre aí teve sua trajetória, né? Seguiu o rito do catolicismo, mas que depois, creio eu, né, ele havia entrado em si, né? E que na realidade ele não poderia ser um sacerdote, na realidade, né? Porque ele diz a história dele. Seu nascimento foi considerado um milagre. Isso diz a sua história. Seu pai foi um mercenário. Aos 32 anos adentrou ao sacerdócio. Conheceu São Felipe Neri. Rezava o rosário de todos os dias. Foi percussor da Cruz Vermelha. Certo, amado? E, por último, profetizou a sua morte. Então, existem sérias colocações, né? A gente tem que analisar. Porque a Bíblia não diz solenemente que o único sacerdote entre Deus e os homens é o seu Filho amado,
Cristo Jesus, homem, e mais nenhum outro. Então, a gente pode ver aí que esse padre, ele teve, ou reconheceu, né? Teve o seu reconhecimento, e que levou ele a se retirar, a morar no cemitério, né? E homem sábio, né? De sabedoria notória, né? Estudioso, logo foi sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana. Então são coisas aí, amados, que a gente tem que ver. Então, como a Bíblia, solenemente, ela por si própria, ela descarta qualquer tipo de ministérios eclesiásticos e autoridades eclesiásticas. Ela descarta. Então devemos compreender que a nossa linha é Mateus 18. O homem tem que se condicionar aos ensinamentos do Altíssimo, né? Quando ele diz, onde estiver 2 ou 3 em meu nome, estarei presente. Então, os ritos praticados, né? As coisas que foram colocadas em prática, como Deus do começo, né? De comprar indulgências, comprar terreno no céu. Lá no início, um papa, né, né, no início do papado, que chegaram até hoje a 268 papas, né? Então isso aí são invenções do catolicismo. Isso não faz parte dos planos de Deus. Certo, amado? A gente tem que procurar ler, tem que estudar, procurar ler. Porque muitas coisas mencionadas não tem nada a ver com os planos de Deus. Não podemos contradizer. Falar coisas que contradizem com as Escrituras. A palavra de Deus é clara, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E quando ele fala, este é o meu filho amado, a quem me compraz, a ele eu vi, determinou, está determinando toda a autoridade do seu filho amado. Então, não insista em se colocar no lugar do filho do homem, né? Principalmente quando você usa as Escrituras para manipulá-las. Não podemos manipular. Então, a gente tem que ver, amado, que todo ensinamento de homens são terrenos, ensinamentos terrenos. E o nosso Salvador, é claro, ele não habita em templo feito por mãos humanas. Ele não está presente dentro dos templos. Então temos que orar e vigiar incessantemente, para não cairmos em tentação. Deixar que o homem se apodere, que tome o lugar de Cristo. Não podemos deixar isso acontecer. A própria Bíblia já nos diz, em próprio Hebreus 12, 22 e 23. A Santa Igreja Invisível, a verdadeira Igreja de Deus. E ponto final. Amém.